Os filmes de terror geralmente são apenas ficção. São histórias medonhas que envolvem assassinos, espíritos malignos e acontecimentos sobrenaturais muito estranhos. Enquanto falamos de ficção, tudo bem. Mas e quando os filmes de terror são baseados em histórias que realmente aconteceram? Hoje eu vou mostrar alguns dos filmes mais assustadores de todos os tempos que foram inspirados em casos reais. E vamos começar com um caso extremamente perturbador: o Massacre da Serra Elétrica. Você sabia que o Massacre da Serra Elétrica foi inspirado em uma história real? No filme, um massacre com várias vítimas é provocado por um homem que usa uma máscara feita de pele humana. Leatherface, o nome dado ao personagem, comete assassinatos e canibalismo junto com sua família. Mas o mais assustador é que essa história teve inspiração em um criminoso real. Esse homem se chamava Ed Gein. Ele nasceu em 27 de agosto de 1906 e teve uma infância muito complicada. Sua mãe era extremamente religiosa e controladora, enquanto seu pai era ausente. Na escola, Ed Gein tinha dificuldade em se relacionar com outras pessoas. Quando sua mãe morreu, em 1945, ele ficou completamente isolado. Pouco tempo depois, seu irmão também morreu em um incêndio. Obcecado pela mãe, Ed Gein passou a viver sozinho, e foi nesse período que começou a cometer crimes. Conhecido como o açougueiro de Plainfield, ele foi acusado de assassinar mulheres e também de roubar cadáveres de cemitérios. Quando a polícia entrou em sua casa, encontrou algo completamente chocante. Partes de corpos humanos estavam espalhadas pelo local. Ed Gein também havia confeccionado objetos usando pele humana, incluindo máscaras e roupas. Ele foi preso e, posteriormente, enviado para um hospital psiquiátrico, onde morreu anos depois. A história dele inspirou vários personagens famosos do terror. A Maldição da Casa Winchester. Agora falando de um caso mais recente, mas igualmente assustador. O filme A Maldição da Casa Winchester foi inspirado em uma história real. No longa, a atriz Helen Mirren interpreta Sarah Winchester, uma mulher que herdou uma enorme fortuna da famosa fabricante de armas Winchester. Segundo a história, Sarah acreditava que estava sendo perseguida pelos espíritos das pessoas que morreram por causa das armas produzidas pela empresa. Com medo desses espíritos, ela tomou uma decisão muito estranha. Sarah passou 38 anos construindo e reformando sua mansão, mantendo obras funcionando 24 horas por dia. A ideia era simples: enquanto a casa estivesse sendo construída, os espíritos não conseguiriam alcançá-la. Ela também realizava sessões espirituais para descobrir o que os fantasmas queriam que fosse construído. Depois da morte de Sarah, em 1922, a mansão se tornou uma atração turística. A casa é famosa por ter escadas que levam a lugar nenhum, portas que abrem para paredes e corredores sem saída. Até hoje, o lugar é considerado um dos mais estranhos dos Estados Unidos. A Hora do Pesadelo. Agora vamos falar de um clássico absoluto do terror. O filme A Hora do Pesadelo, onde o famoso Freddy Krueger ataca pessoas enquanto elas dormem, pode parecer impossível, mas a inspiração veio de um caso real. O criador do filme leu um artigo do jornal Los Angeles Times, relatando uma série de mortes misteriosas. Segundo a reportagem, várias pessoas do sudoeste asiático estavam morrendo durante o sono depois de terem pesadelos intensos. O mais estranho é que essas pessoas não tinham nenhuma relação entre si. Um dos casos mais famosos aconteceu com um jovem de 21 anos no Camboja. Ele tinha medo de dormir porque dizia que estava tendo pesadelos terríveis. Um dia ele finalmente dormiu e nunca mais acordou. A autópsia revelou que ele morreu por causas inexplicáveis. Esse mistério acabou inspirando uma das histórias mais icônicas do terror no cinema. O Exorcismo de Emily Rose.
Outro filme extremamente assustador e inspirado em um caso real é O Exorcismo de Emily Rose. A história foi baseada na vida de Anneliese Michel, uma jovem alemã. Quando tinha 17 anos, ela começou a apresentar sintomas estranhos. Sua família procurou médicos e psiquiatras e ela foi diagnosticada com epilepsia. Mesmo tomando remédios, as convulsões continuaram. Além disso, Anneliese dizia ouvir vozes e ver coisas assustadoras. Cada vez mais deprimida, ela começou a buscar ajuda na religião. A jovem passava horas rezando e chegou a se ajoelhar centenas de vezes por dia, o que acabou lesionando gravemente seus joelhos. Durante os anos seguintes, ela passou por diversos tratamentos, mas nada parecia ajudar. Entre 1976, Anneliese passou por 67 sessões de exorcismo em apenas 10 meses. Infelizmente, em 1976, ela morreu depois de parar de se alimentar. Depois de sua morte, a justiça concluiu que ela sofria de problemas mentais. Seus pais e os padres envolvidos no caso foram considerados culpados por negligência. E claro, não podemos deixar de falar do filme mais assustador de todos os tempos, O Exorcista. No filme, uma mãe percebe que sua filha de 12 anos começa a apresentar um comportamento extremamente assustador. Desesperada, ela recorre a padres católicos que realizam um exorcismo na garota. Mas a inspiração para essa história veio de um caso que aconteceu em 1949. Na época, jornais relataram a história de um garoto que começou a apresentar comportamentos muito estranhos. Ele gritava, xingava e dizia palavras em latim, mesmo sem nunca ter estudado o idioma. A família tentou buscar ajuda com médicos, psiquiatras e psicólogos, mas nada parecia resolver. Foi então que recorreram a padres, que realizaram um exorcismo. Décadas depois, um pesquisador investigou o caso e concluiu que provavelmente o garoto sofria de problemas mentais e estaria imitando o latim que ouvia dos padres. Mesmo assim, essa história acabou servindo de inspiração para um dos filmes mais assustadores já feitos. Qual desses casos te deixou mais impressionado? Conta aqui nos comentários. E se você gosta de mistérios, casos reais e curiosidades do mundo do terror, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque aqui no canal também tem recomendações de filmes e séries de terror e suspense que muita gente ainda não conhece. Então, fica ligado, porque os próximos vídeos podem te surpreender. Nos vemos no próximo vídeo.